Hoje eu vou demonstrar o quão importante é a calibragem dos pneus. Sabemos que a maioria dos motoristas só reparam os pneus vazios quando eles estragam. Então decidi fazer um artigo mostrando o quão importante é ter os pneus bem calibrados. São dois testes simples. Primeiro vou dar uma volta na estrada com pneus vazios e depois com pneus cheios. O segundo é o mesmo teste do primeiro, porém eu vou andar na cidade. O carro testado é um Tempra 96 2.0 16 válvulas, todo original. O carro é munido de computador de bordo, o qual usaremos para aferir o consumo em tempo real e quanto gastamos no final do percurso. O percurso é de uns 7 km. A calibragem eu botei para 20 PSI, originalmente é 32. Então vamos aos testes. O consumo médio ficou em 9,5 km por litro. Tá? Agora vamos fazer o mesmo teste. Só que agora com o pneu cheio, tá? Com 32 de calibragem. Vamos lá. Vou zerar aqui, tá? Pronto. Agora vamos lá. Acabamos de chegar aqui no nosso ponto, tá? E baixou até um pouquinho, mas olha o consumo médio agora. 11,7 litros. Tá caindo porque eu estou parado com o carro ligado e está consumindo. Mesmo que seja bem pouquinho, ele continua consumindo, mas já deu para a diferença. O percurso na cidade são em duas etapas, cada uma com aproximadamente 7,5 km. Vou por um caminho andar 7,5 km para ver o resultado. E voltar por um outro caminho de mais 7,5 km. Ó, começar o vídeo aqui com o pneu cheio, tá? Olha lá, consumo médio, né? Litros consumidos. Vamos zerar aqui. Pronto. Vamos começar o percurso. Completamos a primeira parte do nosso percurso. O carro consumiu em média 7 km com litro. Como andei aproximadamente 7,5 km, consumiu apenas 1 litro de combustível. Consumiu 1 litro até agora, tá? E andei 7,5 km. No final, o consumo médio na cidade foi de 7,1 km por litro. Gastei no total 2,1 litros de combustível e andei aproximadamente 15 km. Diminuindo a calibragem dos pneus novamente. Zerando o computador de bordo e vamos ao passeio. A diferença com pneus vazios é nítida. Parece que o carro possui 4 pessoas dentro. Além de que a estabilidade do carro fica muito reduzida em curvas mais agressivas. Cheguei à primeira parte do percurso com uma diferença grande. 5,7 km por litro. Consumiu 1,3 litros para percorrer os mesmos 7 km do primeiro setor. Um aumento de 30% só nesse trecho. Agora vamos para o segundo setor. No final do percurso, fiz 6,8 km por litro. Gastei 2,2 litros para fazer o mesmo percurso completo. Andei os mesmos 15,3 km e vou dizer, peguei muito menos trânsito do que no teste dos pneus cheios. O resultado então foi este. Vejam a diferença. Lembrando que o teste foi apenas um pequeno percurso. Imagine o teste em grandes distâncias por semana, como a maioria dos motoristas fazem. Então está mais do que provado que os pneus e as rodas podem, e muito,
interferir no consumo do carro. O carro testado foi um carro que podemos considerar um carro de motor grande, potente, é 2.0 16 válvulas, ou seja, ele tem força para levar o carro com certa facilidade. Então, quanto mais fraco o carro, mais ele sente o pneu vazio, pois mais força ele vai fazer quando tiver que se locomover. Então, se o carro fosse 1.0, a diferença de valores seriam bem maiores. Por isso, às vezes, pego donos de carro 1.0 reclamando que o carro está consumindo muito. Ah, e só mais uma informação. Assim como pneus vazios pesam mais, uma roda maior e mais larga, além de trazer melhor aderência e esportividade ao carro, também faz o carro pesar. Com isso, claro, o consumo também aumenta. E na mesma lógica, quanto menor a força do motor do carro, mais diferença do consumo se dá. Já cheguei a ver coisa absurda, tipo um carro 1.0 consumir mais do que um carro 1.8, só por causa das rodas e os pneus adotados. Então fique ligado. Fique sempre de olho na calibragem dos pneus. Calibre sempre os pneus frios, que rodem menos de 2 km até o posto, pois o pneu quente muda a calibragem. O step é bom deixar a calibragem um pouco maior que os pneus que estão rodando. E nos rodízios de pneus, troque somente os pneus traseiro e dianteiro, sem inverter os lados.